vai fortalecer o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que a palavra abençoadora. Meu Deus, eu te peço pelo teu servo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoa o teu servo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, e para onde o Senhor enviar o teu servo, que o Senhor viu usar ele como sempre o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Meu irmão, está na casa do Senhor. A casa do Senhor é tua casa. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Graças a Deus. Quero continuar louvando a Deus, irmão, por tudo. Por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida e por tudo quanto Ele ainda há de fazer. Né, irmãos? Porque o crente, irmãos, o crente é assim. O crente ele passa por prova, passa por luta, mas se ficar na brecha, a vitória ela vem. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pela vida do nosso irmão Lúcio, que está aqui. Trago para o pastor da igreja e todos os irmãos que estão aqui a paz do Senhor do meu pastor, né, pastor Noé. E quero também aqui, irmão, dar um bem-vindo para o meu amigo Roberto, que está ali. Levanta a mão assim, Roberto, que nos acompanhou hoje. Ainda não serve a Jesus, ainda não serve. Vocês não estão entendendo, né? Mas Jesus já está trabalhando. Só ele se oferecer para me acompanhar até aqui, que Jesus está trabalhando. Nós trabalhamos juntos e ele falou: vou lá à noite, vamos lá em nome de Jesus. Eu comecei assim também, comecei perdendo o prazer pelas coisas, né? Saí de fora e fui indo para a igreja e hoje estou aqui. Vai fazer 12 anos servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Hoje é o encerramento, é isso, pastor, da campanha, né? 7 de sexta-feira, né? Vamos, irmão, hoje permanecer firme e encerrar com chave de ouro, né? Mas a nossa campanha continua, irmãos, né? Até a volta de Jesus. Amém? Quero pedir por gentileza para a esposa do nosso irmão Lúcio ler o tema aqui da campanha. Livro dos Glória ao nome de Jesus. Cadê ela? Está aí? Fique à vontade, irmão. Joel, Isaías, vai passando um pouquinho. Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Amém, irmão? Glória ao nome de Jesus. E restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta e o pulgão, e a aruga, meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais é o meu povo, não será envergonhado para sempre. Amém. Deus abençoe nossa evangelho. E eu quero ler aqui no livro de Neemias, capítulo 1, verso 4, que diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, sentei e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui uma palavra que fala do servo do Senhor, profeta Neemias, igual ao profeta Joel, servo do Senhor abençoado. Nos diz a Bíblia que Neemias, ele é o próprio autor do seu livro. Ele escreve parte do seu livro
e usando também a memória de Esdras, ele escreve o restante, um jogo abençoado. E nos diz a Bíblia que Neemias era copeiro do rei da Pérsia, né? O rei Artaxerxes. E Neemias, ele sai da sua cidade de Jerusalém, né? E vai ali trabalhar com o rei, ser copeiro do rei. Mas vai um mensageiro até Neemias e leva a Neemias uma notícia triste, uma notícia que entristeceu o coração de Neemias. Porque é assim, irmão, tem notícia que vem que alegra o nosso coração, mas tem notícia que vem que é para desabar com a nossa vida. Mas nessa noite, o nosso amigo Jesus, aquele que morreu, que o terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, ele vai segurar a minha e a tua escritura aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E chega o mensageiro e dá a mensagem para Neemias que o povo de Jerusalém está ali disperso. Os muros de Jerusalém estão no chão, porque antigamente todas as cidades que tinha, aleluia, por proteção, ela tinha um muro ao seu redor. E a cidade que não tinha os muros, não tinha seus portões, agora visto que o adversário entrava, saqueava, acabava com o povo. E agora o povo veio, acabou com Jerusalém. Um povo que outra hora servia ao Senhor, um povo que outra hora louvava a Deus, deu as costas para o Senhor, perdeu o prazer de servir a Jesus, e agora veio os inimigos, e agora derrubaram os muros de Jerusalém, derrubaram os portões de Jerusalém, e Jerusalém ficou agora ali, dispersa, na mão do adversário. Agora vai o mensageiro até Neemias, e diz a Neemias o que está acontecendo, e agora o semblante de Neemias cai, porque a cidade de onde Neemias saiu, um povo que servia a Deus, um povo que adorava a Deus, agora estava ali sofrendo na mão do adversário. E Neemias fica preocupado, irmãos, e começa a ficar ali pensando. E agora o rei começa a olhar para Neemias e percebe que Neemias não é aquele mesmo de antes. Neemias não é aquele moço mais contente, Neemias não é mais aquele moço de semblante limpo, o semblante caído. E agora o rei pergunta: o que é que está acontecendo com você, Neemias? O que é que está acontecendo com você? Não é o mesmo, você está cabisbaixo. O que é que está acontecendo? E agora a Bíblia diz que Neemias conta para o rei, e o rei agora, gostando muito de Neemias, o rei faz uma carta, envia Neemias de volta para Jerusalém. E Neemias agora chega, e aqui onde nós lemos, diz a Bíblia que quando Neemias recebeu essa notícia, o que é que ele fez? Ele ficou triste, ele chorou, mas ele continuou a orar e a jejuar. É por isso que nos dias de hoje, quando recebeu a notícia, não devemos ficar tristes. Vamos dobrar o nosso joelho e conversar com aquele que pode resolver o meu e o teu problema. Aleluia. Aleluia. E Neemias continua, irmão, a sua caminhada. E quando Neemias dobra o seu joelho para orar, Deus já coloca no coração de Neemias o que ele há de fazer. Glória a Deus. Porque, irmão, quando nós estamos orando, nós estamos conversando diretamente com Deus. O céu ele já foi aberto. Agora, qual a diferença, irmão, da reza para a oração? Quem sabe aqui? Tem muita diferença. Por exemplo, a reza. Se eu ficar aqui falando com esse encaixa bom, com esse encaixa, pode resolver alguma coisa? Ele pode me ajudar? Não pode. Mesma coisa é a reza. Fica de frente a uma imagem lá chorando, aquela imagem não faz nada. E a oração, irmão Valdir, quando nós dobramos nosso joelho e como conversar com Deus, Deus começa lá do salto do céu ouvindo e envia a resposta. Essa é a diferença, irmão, de quem reza e de quem ora. A oração, irmão, ela tem um poder. E Neemias agora volta, Deus coloca no coração de Neemias o que Neemias tem que fazer. Neemias chega em Jerusalém. Não diz a Bíblia que à noite Neemias chega por ali. E tem um segredo aqui também, irmãos. Neemias ficou calado. Deus colocou no seu coração o que ele tinha que fazer. Neemias não contou para ninguém. Esse é o erro do irmão Valdir nos dias de hoje. E o nosso erro, nós, Deus coloca no nosso coração o que nós temos que fazer. E nós abrimos a boca para o vizinho.
Às vezes mesmo o crente da igreja, o povo fica com a boca fechada. É segredo de eu e você e Deus. Ninguém ficou calado, ninguém chega lá em Jerusalém, começa a olhar, a cidade está ali, os muros caídos do chão, já não tem mais os portões, e Neemias fica triste, porque quando Neemias saiu dali, o povo vivia adorando a Deus, o povo vivia cultuando a Deus, e agora Neemias volta, o povo está afastado dos caminhos do Senhor, está adorando outros deuses, está agora blasfemando contra Deus, mas Neemias sai, começa a descer o vale, olhando a cidade como ela estava, e não diz a Bíblia que Neemias à noite, irmão, no silêncio da noite, Neemias pega alguns animais, alguns homens com ele, e saiu arrodeando a cidade, e começou, aleluia, a orar a Deus, começou a buscar ao Senhor, começou a fazer aquilo que o Senhor se agradava, e Deus começou trabalhando, e o povo começou a olhar para Neemias, e começou a voltar, aquele que uma hora tinha saído, e voltou para voltar, para adorar o Senhor, e quando ele começa a adorar o Senhor, irmão, Neemias continuou a construir os muros, e os irmãos sabem que para reconstruir é bem mais difícil do que construir de novo, porque, irmão, para reconstruir algumas coisas, nós temos que começar do zero. Se tem alguma coisa em falso, nós temos que tirar, e Neemias começou a tirar, e o povo foi se empolgando, e agora nos diz a Bíblia que um trazia pedra, outro trazia areia, outro trazia dinheiro, outro trazia cimento, outro trazia o dízimo, e a obra do Senhor, ela foi crescendo. Eu não sei nessa noite qual dificuldade você está passando, mas continue servindo ao Senhor, porque Deus tem bênção para mim e para a tua vida. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Mas sempre tem aqueles, irmão, que gostam de atrapalhar. Nem faz e quer atrapalhar quem faz. Neemias estava lá trabalhando, o povo se empolgou, porque, irmão, nós somos exemplo. Sempre tem alguém olhando para mim e para você. É lá no trabalho, é no caminho, é na vizinhança, sempre tem alguém olhando. E às vezes, irmão, um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Glória a Deus, aleluia. E o povo agora volta, irmão, a servir ao Senhor. E Neemias começa a reconstruir os muros. Mas sempre tinha uns abençoados que mandava recadinho para Neemias parar a obra. E Neemias disse: não, eu estou muito ocupado com a grande obra. Irmão, nós estamos muito ocupados com a obra de Deus. Deixa quem quiser dizer para que é toda nação, para que busca, irmão. Nosso negócio é com aquele que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! E Neemias continua trabalhando, irmãos. Continua trabalhando, e os muros agora vai se erguendo. E alguém pode dizer: quem diria que Jerusalém ia voltar a servir ao Senhor? Porque, irmão, quando nós fugimos da oração, quando nós fugimos de caminhar para a casa do Senhor, a tendência é o quê? É enfraquecer e ir lá para fora. Mas o nosso lugar é Jerusalém, que é aqui da igreja. Aleluia! E Neemias vai trabalhando, e o povo vai se focando, e vai trazendo pedra, e um faz a massa, e o outro coloca a pedra, o outro coloca cimento, e daqui a pouco a Bíblia diz que as portas de Jerusalém, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Jerusalém, que outra hora estava dispersa, agora estava protegida, com a proteção dos muros, com a proteção dos portões e com a proteção de Deus. Que é mais importante, irmão, porque se Deus não tiver negócio, não tem nada que proteja você.